Você sabe quais episódios são importantes o suficiente a ponto de serem registrados pela contabilidade? Sabe a diferença entre fato e ato contábil? Sabe quais são as principais características e atributos dos fatos contábeis? Pois então, eu sou o professor Secundo e vamos descobrir tudo isso juntos nos próximos minutos. Vamos lá. O que é importante o suficiente a ponto de ser registrado? Para responder essa pergunta, eu trouxe o conceito de escrituração contábil, que é a técnica utilizada para registrar de forma sistemática e cronológica todos os episódios que afetam o patrimônio de uma entidade. E aqui a chave da nossa resposta. Tudo que afeta o patrimônio de uma entidade deve ser registrado. E esse é o conceito do que nós conhecemos como fatos contábeis. Contábeis. São os episódios que afetam, seja para maior ou para menor, o patrimônio de uma organização. E quais são os tipos de fatos contábeis que nós temos? Nós temos 3 tipos de fatos contábeis: os permutativos, os modificativos e os fatos mistos. Vamos por partes. O primeiro, fato permutativo. O que é um fato contábil permutativo? É aquele que não altera o patrimônio líquido da organização, apenas trocam valores entre as contas do ativo ou passivo. Exemplo, deixa eu criar um quadro em branco. Exemplo, imagine a seguinte situação. Nós temos uma empresa que tem em seu caixa 100 mil reais. Pronto. Este é o patrimônio dessa organização, 100 mil reais. Imagina só, aqui está o seu balanço patrimonial e aqui está o capital social de 100 mil reais. No momento em que essa organização ela vai lá e compra um imóvel à vista no valor de 50 mil reais, a pergunta que eu vos faço é: essa transação, a empresa foi lá e comprou um imóvel à vista no valor de 50 mil reais, fez com que essa empresa ficasse mais pobre, ficasse mais rica, teve um aumento no capital social ou uma diminuição? Não, ela não ficou nem mais rica, nem mais pobre. Olha o que vai acontecer. Eu saio dessa situação que ela tem 100 mil reais no caixa, vou colocar aqui, ó, caixa, ela vai ter 50 mil reais no caixa e na conta imóveis, por exemplo, ela vai ter outros 50 mil reais. Então, notem que a organização ela não ficou mais rica, ela não ficou mais pobre. O capital social permaneceu inalterado. Segundo exemplo, eu vou lá, negocio com o meu fornecedor a compra de material para revenda, né? No valor de 20 mil reais, mas eu não vou pagar à vista. Vai ser só parcelado. Aí eu venho aqui, ó, e eu coloco a conta de fornecedores, 20 mil reais. Da mesma maneira, eu vou ter aqui, é claro que ficaria acima dos imóveis, ok? Estoque de mercadorias no valor de 20 mil reais. Eu fiquei mais pobre? Fiquei mais rico com essa transação? Não, eu não fiquei. A diferença é que, da mesma maneira que eu estou aumentando o meu ativo, eu também tive um aumento no meu passivo. Meu capital social, o patrimônio líquido da organização, permaneceu inalterado. Então, a resposta que você tem que encontrar é: não fiquei mais rico ou não fiquei mais pobre com esse episódio contábil. Consequentemente, ele é considerado um fato permutativo, de permuta, de troca. Então, fato permutativo, ok. Estamos ok. Agora vamos para o fato modificativo. São aqueles fatos que alteram o patrimônio líquido da empresa. Seja, aqui é importante, seja aumentando, sendo um fato aumentativo, deixa eu trocar a caneta, ou diminuindo, sendo um fato diminutivo. Exemplos. Vamos lá para os nossos exemplos. Exemplo número 1. Eu peguei, lembra que o exemplo inicial que nós tínhamos, eu tinha
R$ 20.000 no estoque de mercadorias, no momento em que eu faço a venda desse estoque de mercadorias, suponhamos que eu tenha vendido por R$ 50.000. Eu pego esse produto que eu comprei por 20 e vendo por R$ 50.000. Eu te pergunto, fiquei mais rico? Fiquei, não fiquei? Eu tive uma receita de R$ 50.000. Consequentemente, no final do meu período, eu vou fazer o demonstrativo de resultado do exercício e, ao que consta até agora, eu tive um lucro de R$ 50.000. De 25, na verdade, né? De 25, porque eu vou ter que debitar, vou ter que descontar o CMV, o custo da mercadoria vendida. Mas isso é um objeto de estudo para uma próxima aula. Eu vou colocar aqui que eu fiquei R$ 25.000 mais rico. Então, quando eu tenho a empresa ficando mais rica ou mais pobre, eu tenho um fato modificativo aumentativo. Vamos para um outro exemplo? Chegou a conta de energia da minha fábrica. Conta de energia da minha fábrica. Conta de energia. R$ 12.000. Fui lá e tirei do caixa e paguei essa despesa administrativa ou operacional? Ou operacional. No momento em que eu pago esses R$ 12.000, eu não tenho um fato permutativo para fazer essa troca. Eu tenho apenas uma despesa. Então, isso caracteriza como um fato diminutivo. Diminutivo. Estou ficando mais pobre. Minha organização está ficando mais pobre. Então, por fim, nós temos os fatos mistos, que são aqueles que envolvem permutações, tanto permutações quanto modificações. É uma soma dos episódios dos fatos permutativos e os fatos modificativos. Como assim? Vamos para exemplos. Lembra aquele imóvel que nós simulamos a compra lá no primeiro exemplo? Que nós tínhamos um imóvel de R$ 50.000. Esse é o valor de compra, consequentemente, é o valor que foi posto lá no nosso balanço patrimonial, nos registros contábeis. Imagina que alguns meses se passaram e eu vendi esse imóvel por R$ 65.000. A venda do imóvel foi de R$ 65.000. Então, agora olha comigo, pensa comigo. Dos 65.000 que foram para o caixa, 50.000 eles foram permutativos. Eu tinha 50.000 em imóvel, agora tenho 50.000 no caixa. E os outros 15.000, eles são modificativos aumentativos. Então, isso significa dizer que esse fato contábil, esse episódio, ele reúne características permutativas e modificativas. Então, esse é o exemplo dos fatos mistos que nós temos. Um outro exemplo. Imagine só, retomando ao nosso exemplo inicial, que eu tinha uma duplicata de R$ 20.000 a pagar. Dia 15 do mês subsequente. Chegou o dia 15, eu não efetuei o pagamento. No dia 16, já tinha uma multa. A duplicata, que era 20, ficou 20.500. Então, no momento em que eu efetuar, mais uma vez, olha que interessante, desses R$ 20.500, 20.000 é da conta fornecedores, mais R$ 500 é da conta de despesas financeiras. Então, eu tenho um episódio que reúne características permutativas, porque eu troquei uma obrigação a pagar por dinheiro, R$ 20.000, e eu tenho um fato modificativo, uma despesa que foi paga. Se eu te perguntasse o que me fez ficar mais pobre, foram as duas operações? Não, não foi, porque os R$ 20.000 eles se tornaram o meu estoque de mercadorias. Então eu não fiquei mais pobre por conta do pagamento do fornecedor. O que me fez ficar mais pobre foi apenas o fato
modificativo diminutivo, que é a título de despesa. Ok? Tudo certo, pessoal? Então, com isso, eu finalizo o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês. Se você gostou, compartilha com aquele seu amigo que também está estudando contabilidade. Curta, se inscreva no canal, se inscreva lá no meu perfil no Instagram e qualquer coisa, nós estamos à disposição para você. Então, um forte abraço e até a próxima.